Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do iTurismo, nosso videocast, que agora está de casa nova, agora direto dos estúdios do Portal AI e Estado de Minas, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o nosso conteúdo completo você pode acessar em turismo.ai.com.br e não deixe de seguir o nosso Instagram, @portalAITurismo. Bom, nosso convidado de hoje, dessa reestreia, ele tem uma ampla carreira no direito empresarial, tanto no meio acadêmico quanto no mercado, atuando com grandes empresas. Ele foi presidente do Clube Atlético Mineiro de 2018 a 2020, mas sua passagem pelo clube ultrapassou os 10 anos. Hoje, ele está aqui para a gente falar do BH Stock Festival. Afinal, ele é o diretor executivo do evento, que acontece agora, em agosto, em Belo Horizonte. Bem-vindo ao videocast do iTurismo, Sérgio Sete Câmara. Muito obrigado, Isabela. É um grande prazer e uma honra, né, estar voltando aí nessa nova jornada do iTurismo. Obrigada, Sérgio. Vamos começar o nosso papo aqui, né? A gente sabe que o Stock Car é um evento grande, tem gerado algumas polêmicas aí em Belo Horizonte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é o Stock Car, né? E qual que é a importância dessa categoria para o automobilismo. Bom, a Stock Car é uma corrida de carros de turismo, né? Então, para quem não conhece bem o automobilismo, né, ele se divide em carros de fórmula, que são aqueles carros como os carros de Fórmula 1, onde você tem um piloto num monoposto, e os carros de turismo, que são similares aos carros de rua, só que tunados, né, vamos dizer assim, né, preparados mesmo para a corrida. Então, o Stock Car é um campeonato de carros de turismo. Hoje, existem duas marcas que estão à frente, a Chevrolet e a Toyota. E para o ano de 2025, outras duas grandes marcas vão se juntar a estas duas, e com uma novidade que é um carro novo que está sendo lançado, né? Foi lançado na semana passada, e que estará aqui para que as pessoas que estiverem lá no nosso evento, né, possam ver pessoalmente. É um carro novo, um carro mais rápido, muito bacana. E a categoria hoje é a terceira maior categoria de carros de turismo do mundo. Ela só perde para a NASCAR americana e para a WEC, que é a World Endurance Championship, que é a que faz a 24 horas de Le Mans. Inclusive teve agora recentemente uma prova de 6 horas em São Paulo. Então é uma categoria que tem crescido muito. Ela já também passa dos nossos limites, né, de fronteira, indo também à Argentina e ao Uruguai. E já se fala até na possibilidade de uma corrida no Chile. Isso para estocar? Para estocar. Uhum. E ela tem um line-up, né, que é uma relação de pilotos de primeiríssima linha, e dentre eles, alguns inclusive com passagem na Fórmula 1, como o caso do Felipe Massa, que foi com anos e anos na Ferrari, do próprio Rubens Barrichello também, né, passou pela Ferrari. Você tem ali Attila Abreu, você tem o Cacá Bueno, enfim, Zonta. Seria até injusto ficar citando, mas eu diria a você que todos os pilotos que hoje estão nesse grid da Stock Car são pilotos muito talentosos, a grande maioria com muita experiência, e isso faz com que a competição seja realmente muito vibrante e de um nível altíssimo. Então, a gente pode esperar grandes figuras do automobilismo aí no evento de Belo Horizonte? Alguns desses nomes que você falou aí já estão confirmados? Todos eles, né? Todos eles estão. Eles vêm para competir mesmo. Sim, a Stock Car ela tem 12 etapas no ano, né? Então todos esses pilotos participam de todas as 12 etapas. Uhum. Né? A Stock Car ela congrega também o que eu diria a você 100 das maiores marcas do Brasil. Então, se você for verificar o nicho de mercado da Stock Car, ele é extremamente abrangente. Então, você encontra ali os grandes produtores farmacêuticos, né, as indústrias farmacêuticas, bancos, obviamente as petroleiras. Então, você ali tem Shell, você tem Mobil, você tem Petrobras.
Castrol, você encontra ali, enfim, uma infinidade de grandes empresas que enxergam na Stock Car um grande nicho e também procuram ali trazer, né, convidados, o famoso B2B. Né? Então, nós temos hoje a absoluta certeza de que estamos trazendo para Belo Horizonte um evento de altíssimo nível. Nós brigamos muito para conseguir convencer a Vicar. A Vicar é a empresa proprietária da Stock Car, ela também tem outras categorias, né? Mas a Vicar é uma marca que gerencia o evento como um todo, o campeonato. A Vicar, ela é uma empresa que detém os direitos da Stock Car, né? E também tem outras categorias, incluindo a própria Fórmula 4, que é uma categoria de fórmula e de formação, né, de pilotos que querem seguir essa linha de Fórmula 3, de Fórmula 2, aí indo depois para ou Indy, ou Fórmula E, ou Fórmula 1. E tem também esse outro caminho, que é de pilotos que vão para a área de carros de turismo. Né? Então, a Vicar, ela tinha outras propostas de outras cidades, e nós conseguimos convencê-los de que Belo Horizonte era uma praça especial, né, de um povo maravilhoso e que tinha muito a oferecer. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer das 12 etapas a melhor etapa e talvez a melhor de todos os tempos aqui em Belo Horizonte, de 15 a 18 de agosto próximo. Stock Car acontece há quantos anos? É um campeonato que acontece há quantos anos? Você sabe? Olha, eu sei que tem muito tempo, porque desde menino que eu acompanho, né, com os opalões. Eu dizer certo, de cabeça aqui, eu diria que mais de 40 anos. E por ela já passaram grandes nomes também, como Ingo Hoffmann, Wilson Fittipaldi, enfim, é uma categoria que antigamente era uma coisa assim meio... De garagem, né? E hoje não, hoje ela é super profissional. O budget de uma equipe dessa hoje, eu diria a você que a partir de 2025 não é inferior a 4,5 milhões de reais. Né? Então, significa dizer que um piloto, hoje, em um carro de uma equipe qualquer da Stock Car, vai ter que levar, né, em termos de patrocínio, etc. e tal, um valor igual ou superior a esse aí. Entendi. Então, não é barato. E uma coisa também que a gente tem que destacar é o nível de profissionalismo e de tecnologia que a Stock Car tem hoje. Eu diria a você que é uma tecnologia próxima do que você encontra hoje na Fórmula 1. Então, o caminhão com inúmeras câmeras, de onde é feito o acompanhamento pela direção de prova, para fazer a análise de alguns acidentes, punições, enfim. É uma tecnologia avançadíssima, e isso também nós vamos ter a oportunidade de estar mostrando para toda a imprensa aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, e para as pessoas que tiverem esse privilégio de ir lá pessoalmente para poder testemunhar esse grande evento. Você consegue me falar, Sérgio, algumas cidades pelas quais a Stock Car já passou? São Paulo, obviamente, né, no Brasil. Goiânia, ela já passou, ela já teve também corrida em Salvador, Rio de Janeiro, no ano retrasado, Porto Alegre, né? Na verdade é próximo de Porto Alegre. Aliás, no sul existem mais outros 2 circuitos, né? Santa Cruz do Sul, o outro me falhou a memória aqui. Cascavel também é outro circuito. Brasília já teve, aí o circuito de Brasília ficou ali abandonado durante muitos anos, e agora ele está em reta final e vai ser reinaugurado no ano que vem. Até um dos principais patrocinadores da Stock Car, que é o BRB, né, o Banco BRB, que está responsável por essa reforma lá. Então, é mais um circuito interessante. E existe um outro circuito sendo construído em Cuiabá. Eu não posso te dizer em que situação que está esse circuito, mas todos são circuitos. E circuito de rua, né? Igual você tem hoje no mundo afora, aí, Mônaco, Las Vegas, Singapura,
Melbourne, e agora nós temos Belo Horizonte, né? E eu acho que são circuitos super charmosos e que sai daquele convencional do autódromo, né? Então, eu quero crer que é por isso que eu tenho afirmado, não sou eu, os pilotos também estão com muita expectativa e acreditam de que essa corrida vai passar a ser a mais icônica da temporada. Ai, que coisa boa. E me conta uma coisa, diante de um evento desse porte, tão tradicional, o que foi a polêmica em Belo Horizonte? Ficou só na questão das árvores? Que questão que foi essa? Já está tudo resolvido agora que o evento já está batendo na porta? O que foi essa polêmica que aconteceu aqui e se ela aconteceu também em outros lugares? Não, na verdade, eu fiquei muito entristecido, né, porque obviamente que houve uma decepção por parte das pessoas que confiaram no evento em Belo Horizonte, né, e escolheram a cidade de Belo Horizonte. Eu vendi, né, obviamente que seriam recebidos de braços abertos, mas, na verdade, uma pequena parcela barulhenta e retrógrada, e eu diria assim, pessoas que não querem ver a cidade progredir, né, que acham que Belo Horizonte ela tem que ser diferente daquilo que acontece em outros grandes centros e outras grandes metrópoles, não querem que aconteçam eventos de porte na cidade, né? Então você enxerga, por exemplo, uma situação como o show da Madonna para 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana, um impacto assim, absurdo no trânsito para os moradores do bairro. Ali moram pessoas idosas, moram crianças recém-nascidas, pessoas com comorbidade, animais, tem hospital, tem clínica veterinária, mas o show acontece, a cidade fatura. Então você tem que encontrar um balance nisso daí, não é? Não pode ser uma coisa que seja extremamente absurda, agressiva, que atrapalhe os moradores, mas também não pode ser, né, se a pessoa não quer ter esse tipo de evento na cidade dela, ela tem que imaginar que a cidade perde muito com isso, né? A polêmica toda, ela se deu, na minha opinião, muito por conta de se tratar também de um ano político, né? Isso foi um azar, eu diria a você, porque se nós estivéssemos fazendo esse evento a partir do ano que vem, que não é um ano político, né? Não tem eleição nem municipal, nem para estadual, nem para presidência da República, eu acredito que nós não teríamos esses movimentos. Você acredita que foi um movimento político? Com certeza absoluta. E vou te explicar por quê. Primeiro, quando nós fizemos um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque assim, o município de São Paulo, ele gasta todo ano mais ou menos 110 milhões de reais para fazer a Fórmula 1 e recebe algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais de impostos gerados por este evento todo ano. Então, o município faz o investimento e depois recebe muito mais. Então, nós conseguimos... Esse é o papel da gestão pública. Exatamente. Né? Então, nós fizemos com o IPEAD e com a FIENG 2 pesquisas mostrando os números que a Stock Car traria para Belo Horizonte, em termos de recursos que iriam entrar para a cidade, arrecadação tributária para o município, número de empregos, exposição da imagem, e são números muito pujantes, né, para uma cidade que tem poucos eventos. Então, o prefeito, o Fuad, que eu tenho aqui, que assim, enaltecer demais, uma pessoa corretíssima, que enxergou no evento uma grande, um grande acontecimento para a cidade de Belo Horizonte, que seria bom para a cidade e não para a campanha dele. Ele nunca cogitou isso daí. Um dia eu vi uma pessoa falar isso e ele disse, não, eu não estou apoiando o evento por conta disso. Posso não ser eleito ou não, eu sempre vou imaginar, eu sempre vou acreditar que fiz uma opção correta, que trazendo a Stock Car para Belo Horizonte, eu estou trazendo coisas boas para a nossa cidade. Então, o prefeito assinou conosco um convênio no início de dezembro e se comprometeu, então, a fazer a reforma na pista, conforme um projeto que nós apresentássemos para ele, do circuito, e que esse evento acontecesse por 5 anos. Esse convênio foi assinado e a Prefeitura, honrando, né, com a sua parte, fez um investimento na casa aí dos 20 a 21 milhões de reais para fazer uma reforma nesse entorno do Mineirão ali,
O asfalto foi, na verdade, foi feito um recapeamento, né? Hoje eles não tiram mais o asfalto todo, né? Fazem uma frisagem e depois vem com uma outra camada. Uhum. Tivemos que fazer ali uma readequação para que as pistas tivessem a largura mínima exigida pela Confederação Brasileira de Automobilismo para circuitos, né, de rua. Então foi feita ali alguma mudança em calçadas, ali tinha umas calçadas bem largas que foram reduzidas, e eu acredito até que isso vai ser bom no futuro para melhorar aquele trânsito ali no entorno do Mineirão, porque as vias ficaram mais largas, né? E no meio disso, para poder viabilizar, havia necessidade de fazer o corte de algumas árvores, né? Que acabou sendo um total, salvo engano, de 63 árvores. 20 dessas árvores, inclusive, já estavam sendo dadas como árvores já em fase final de vida, né? Então, já seriam árvores que estariam aí próximas de apodrecerem, morrerem e serem retiradas mesmo, como acontece com algumas árvores na cidade, que a prefeitura tem que cortar, porque senão ela cai, pode machucar a pessoa, pode estragar carros, enfim, isso é uma coisa a gente normal. teve várias questões dessas, inclusive na região centro-sul de Belo Horizonte, Exatamente. né? E aí a prefeitura, né, seguindo todo o rito normal que se segue para poder fazer a supressão de árvores, né, deu entrada com esse pedido no COMAN, né, que é um conselho municipal formado por várias entidades da sociedade civil organizada. Então tem associação de moradores, tem secretários de governo, tem de tudo. E foi, então, aprovado pelo COMAN, né? Acho que foram 12 ou 13 votos, 11 foram favoráveis e 2 contrários, uma coisa assim. E a autorização era no sentido de que se fizesse a supressão das árvores mediante a compensação através do plantio de 680 árvores aproximadamente, o que a prefeitura vem fazendo, né? Ela foi, então, fazer o corte das árvores e, nesse momento, começou a tal da política, que foi o que deu toda a polêmica, né? Porque, Isabela, essa questão de corte de árvore não é uma coisa nova, não. Quantas árvores você acha que foram cortadas para fazer a Arena MRV? Uhum. Quantas árvores você acha que foram cortadas para fazer o BRT? Quantas árvores vão ser cortadas para fazer aquele corredor que estão dizendo que vão fazer ali entre o Belvedere ali e o Vale do Sereno? Isso é uma coisa que acontece. A própria reforma do Mineirão, né? A própria reforma do Mineirão. Então, isso acontece, o que é feito é levado ao COMAN, o COMAN autoriza o corte mediante uma composição ou uma recomposição, né, que é feita, no caso, para 63 árvores cortadas, a prefeitura está plantando 686. E assim aconteceu também no caso do Atlético. O Atlético plantou 54 mil árvores. Eu estou te falando isso com muita propriedade, porque eu era o presidente. E não lembro de ninguém ter aparecido lá. Foram cortadas 1.522 árvores. Porque não era ano eleitoral. Não era ano eleitoral. Né? E mexer com o Atlético também é ruim, né? Então, assim como também com o Cruzeiro, enfim, né? Então, futebol é uma são coisa grandes que... referências, Exatamente. Né? Então, não apareceu, não me lembro de ter aparecido lá nenhum pré-candidato à prefeitura, nenhum pré-candidato a vereador. E se você for verificar, né, aqueles que eram líderes desses movimentos são todos pré-candidatos a vereador ou prefeito. Todos. Nós identificamos um a um, né, e no momento oportuno, inclusive, nós vamos tomar algumas medidas, porque essas pessoas, elas, em várias postagens, elas fizeram algumas calúnias e difamações, né? E elas têm que responder por isso. Sem falar em eventuais danos que nós já identificamos que ocorreram, né, em decorrência, claro, desse barulho injustificado que aconteceu. O fato é que, na época do corte de árvores, 2 vereadores do PT entraram com uma ação. O juiz, que eu, inclusive, conheço, um rapaz excelente, né, um juiz muito correto e competente, de cara ele deu uma liminar para parar o corte de árvores, mas eu acho que qualquer uma pessoa faria isso, porque vem uma ação a pedido de 2 vereadores e fala que está tendo um corte irregular de árvores, a primeira coisa que ele fala é: peraí, prefeitura, vem cá e me explica por que
eu quero saber se eu vou manter o corte das árvores ou se eu vou proibir. É claro que ele iria autorizar, né? Porque depois de verificar a documentação, ele dizer, não, a coisa foi feita dentro da regra que da é feita para legalidade e tudo mais. Só que aí existia uma tramitação que demoraria uns 12 dias, e a prefeitura tem uma prerrogativa, a prefeitura, o Estado, né, a União, ela tem uma prerrogativa de quando tem uma liminar contra ela, ela pode ir direto no presidente do tribunal, e foi o que ela fez. O então presidente do tribunal, o desembargador José Arthur, em menos de 24 horas, deu uma decisão muito bem redigida, dando autorização na sequência do corte de árvores, porque foi feito dentro daquilo que a legislação determinava. E, então, isso aconteceu. A polêmica foi feita, né, no nosso modo de ver, por pessoas que tinham interesse político e que, em tempos passados, né, prometeram, por exemplo, plantio de árvore por cada voto que tivesse e nunca plantou nenhuma, né? Então, isso é uma coisa que nós identificamos e que, obviamente, no momento oportuno, vamos tomar providência. Vamos primeiro deixar acontecer o nosso evento, com calma, sem problemas, e depois a gente vê isso aí. A outra polêmica foi em relação à UFMG, né? A UFMG foi procurada por nós, eu pessoalmente fiz procurei a reitora, né, a professora Sandra Goulart, no início de dezembro, né, pedi inclusive auxílio ao deputado Vigílio Guimarães, né, que a gente sabe que tinha uma relação pessoal com ela, e por uma questão de agenda, Natal, Ano Novo, a gente não conseguiu falar ali. Lembrando que eu só passei a tratar desse assunto a partir do momento que eu assinei o convênio com a prefeitura, né, no início de dezembro, então eu não ia procurar ninguém antes disso, porque você não tem que... estava sacramentado. Exatamente. Ainda. Então, mas em seguida, né, 2 dias depois de assinar com a prefeitura, eu procurei a reitora. E consegui conversar com ela ali pelo dia 19 de janeiro. A gente tem tudo registrado, fotografado, inclusive, né, e tal. Ela não nega, né? E na oportunidade eu disse a ela, olha, eu sei que ninguém que faz evento aqui no Mineirão, na Esplanada, nem o Carnaval, né, eu fui presidente de um clube de futebol, fez essa deferência à UFMG de vir aqui, como nós estamos vindo, para tratar desse assunto, porque a gente sabe que tem ali o hospital veterinário e tem um biotério, mas eu vim trazer uma proposta para a senhora que pode ser uma solução definitiva para a UFMG, que seria a colocação de barreiras acústicas, como você enxerga na Europa, em várias rodovias que passam por dentro de pequenas cidades e que não criam nenhum tipo de problema e que funcionam perfeitamente, reduzindo significativamente o ruído desses carros que passam nessas rodovias em relação aos moradores, né, que moram ali próximos a elas. E essas barreiras, elas são feitas pela Perfiló, que é uma empresa do grupo da ArcelorMittal. E ela concordou com isso. Eu até disse, olha, a senhora vai deixar um legado para as futuras gerações aqui da nossa cidade, da própria comunidade da UFMG, porque esse é um problema que existe desde que ela se instalou ali, né? Porque o Mineirão já existia quando foi feita a Universidade Federal, ou melhor, pelo menos a Faculdade de Veterinária e o Hospital Veterinário. E o barulho ali sempre aconteceu, não é? O foguetório, o buzinaço, e às vezes até num período noturno, né? Altas horas. Imagina quanto barulho, né, aconteceu, por exemplo, quando o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013. Né? Buzina, foguete, eu estava lá, eu me lembro disso. Né? Então, no carnaval desse ano, nós tivemos lá vários trios elétricos, um deles, inclusive, do Michel Teló, levando 80 mil pessoas ali praticamente na frente do Hospital Veterinário. Nós temos uma medição da Prefeitura de Salvador de que os trios elétricos chegam a 120 decibéis, não é? E os carros de Stock Car no máximo a 110. E ainda tem as assim, referências todas dos outros eventos, exato, né? Todas. Né? Fizemos medição, inclusive, na final de Atlético e Cruzeiro, e se for levar a ferro e fogo, que a reitora alega, nem futebol pode ter mais, porque chegou a 87 decibéis e em determinados horários a 93 decibéis.
né? Então, com essa barreira que nós propusemos a ela, esse problema estaria resolvido definitivamente. E mais, essa barreira ela pode ser móvel. Então, ela é uma coisa que pode impactar, porque ela ela é alta e tudo mais, mas seria ali por uma questão de uma semana e depois a gente retiraria e seria um legado, né? Passaria para a universidade. Eles colocam onde eles quiserem. Ela poderia colocar quando tivesse outras etapas da Stock Car e também, por exemplo, no Carnaval. Né? Mas ela... E aí ela, num primeiro momento, deu sequência. A empresa fica em São Paulo. Os executivos da empresa vieram aqui por 2 vezes. Então, você vê que não foi uma coisa assim que houve... não foi rechaçado de cara. Fizemos, inclusive, uma visita de campo. Iríamos contratar como o estudioso, né, e a pessoa que estaria à frente desse projeto, o professor Marco Antônio Vec, que é professor da UFMG e uma referência nessa área de acústica. Né? Aliás, ele foi até contratado agora pelo Atlético para poder ver aquela questão da arena. E quem indicou o professor Marco Antônio Vec foi a própria Perfiló, que já o contrata para outros projetos dela, de concha acústica e outras coisas parecidas com essa aí. E nós entendíamos, então, que seria um casamento perfeito. Um professor da Federal, né, tá caminhando, expert nessa área de acústica. É óbvio que ele não iria fazer um projeto que não fosse benéfico para o UFMG, né? Bom, ele foi objeto de retaliações lá dentro da UFMG. Né? A gente ficou sabendo que alguns professores, principalmente da faculdade de veterinária, se colocaram totalmente contrários a essa possibilidade, e aí houve uma mudança de postura absoluta, né? E absurda, eu diria até, por parte da reitora, que passou a não mais permitir que nós sentássemos e conversássemos com ela, encerrou ali, né? Apesar dela falar de diálogo, né? O diálogo e da coisa de pensar o coletivo, né? A gente notou que o coletivo, para eles lá, é só quando há o interesse deles, pessoal. Né? À medida em que isso não seja atendido, então não existe diálogo. Né? E ela, então, começou a defender que não poderia mais haver a corrida ali. Nós com contratos firmados, você imagina, a gente tem que alugar o Mineirão, aquilo é uma fortuna, você tem que fazer a colocação de mobiliário, que são as barreiras de concreto, gradil, zebras, etc., contratos com patrocinadores, vendas de ingresso, enfim, a parte de alimentação, de bebida, contratos com conjuntos musicais, etc. Então, assim, a gente... É uma coisa que você não pode parar, né, para poder sentar e no caso, nós entendemos que ela foi extremamente preconceituosa em relação ao nosso evento, porque nunca havia sido levantada essa questão em relação a outros eventos barulhentos que acontecem ali. Não é? Chegando a afirmar, inclusive, que não tinha shows na Esplanada, num programa de uma rádio aqui de Belo Horizonte, quando, na verdade, todo mundo sabe que ali na Esplanada, constantemente, a gente tem shows ali, né? E faltou a verdade em relação a algumas questões, e até mesmo nós tivemos acesso a imagens e de festas que acontecem dentro da UFMG, próximas do biotério, de formandos, né? E esse ano, por exemplo, teve uma lá do curso de medicina, com carro de som e tudo mais. Quer dizer, então, a questão especificamente era contra a Stock Car. Né? E ela também se disse surpresa com o corte de árvores, né? O que nós também achamos foi um absurdo, porque vários professores da UFMG participaram daquela tal reunião do Coman. Porque são sociedade civil organizada, então eles tinham cadeira lá, né? Não, eles participaram. Eles participaram porque a reunião é pública e haviam e as pessoas participavam através desses como Zoom, uma audiência enfim, pública mesmo. E foi dada a palavra para vários professores, né? Essa reunião talvez foi a mais demorada de todas, acho que durou 7 ou 8 horas. Teve de tudo. Teve pessoas que falavam 3 minutos contra, rezavam, faziam cantigas,
assim, uma coisa inacreditável, porque nós estávamos falando ali do corte de 63 árvores, e isso nunca aconteceu em relação a outras supressões, como nós falamos aqui, que acontecem constantemente na cidade. Posso te falar uma coisa? A cada 30 dias, 40 dias, tem uma reunião desse órgão e se decide por supressão de árvore. Então, é uma coisa que acontece há anos e anos. E o mais grave, né? Num dado momento, quando nós ficamos extremamente decepcionados com a postura da reitora, né? E eu quero deixar bem claro aqui o nosso respeito pela UFMG, pelos professores, pela instituição, eu acho que foi uma questão muito mais pessoal dela, que passou a dizer que tinha que respeitar um corpo que estava por trás de professores e tudo mais, mas eu tenho informação que não é bem assim. Ela não é unanimidade lá dentro. E nós, então, resolvemos verificar se quem jogava pedra no nosso telhado também não tinha telhado de vidro. Encomendamos um laudo a uma empresa chamada Geoline, muito séria, e essa empresa fez um laudo assinado por 9 peritos, né, são engenheiros florestais, engenheiros ambientais, veterinários, biólogos, advogados, foram 9 os peritos, né? E a conclusão que eles chegaram foi que, de 2002 para cá, foram feitas supressão de mais de 5.000 árvores na área da UFMG. Não sei se você sabe, ali na UFMG existem ainda uns resquícios de Mata Atlântica, que tem lei própria de proteção específica. E só no período da reitora teriam sido feitas a supressão de mais de 968 árvores de Mata Atlântica, sem nenhuma recomposição. Então, foi feito o pedido, assim como foi o caso do Mineirão, a UFMG também entrou com pedido de corte de árvore na prefeitura, foi para o conselho aprovou, foi feita a supressão e depois não foi feita a recomposição da área até hoje, né? Então, nós também, diante disso, né, e até por uma questão de cidadania mesmo, né, fizemos uma denúncia para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e para o Ministério Público Federal, e nós vamos acompanhar para e passo o andamento, né, dessas apurações aí, porque se efetivamente não houver uma justificativa para isso, né, estaria caracterizado o crime ambiental, e nós vamos e esperamos que os responsáveis sejam punidos exemplarmente, né? Você não pode cobrar uma coisa que está sendo feita dentro da lei, que é o caso das 63 árvores que foram cortadas pela prefeitura e que estão sendo plantadas 686, e, ao mesmo tempo, né, você ter essa hipocrisia de cortar dentro da sua própria área ou da área que você administra e não fazer a recomposição e achar que ninguém vai descobrir aquilo ali e que ninguém vai apontar, né? Então, eu acho que acabou sendo muito bom para a cidade, né? E eu questionei, inclusive, algumas pessoas da Associação de Moradores da Pampulha se elas não tinham visto, né, porque a retirada dessa quantidade de árvores, ainda que num longo período, não é uma coisa que passa desapercebida, né? A atual reitora ela deve estar lá há uns 5, 6 anos na administração, e se foram retiradas mais de 1.000 árvores, como que ninguém viu isso sendo tirado de lá, né? Basta você andar ali naquela avenida que passa por trás, né? Tem um outro terreno que fica ali entre a Catalão e ali aquela avenida não, é Engenheiro, alguma coisa, onde é a garagem da Gontijo. Ali onde tem o Nanotec, o BHT, aquela área toda ali, aquelas edificações não existiam. Então, ali é Mata Atlântica. Aquilo ali foi feita a supressão de árvore para poder fazer aqueles prédios. Eu não estou falando que não deveriam ser feitos, não. Eu acho que tem que ser feito, porque a universidade tem que crescer também, e é um centro tecnológico que me parece que é importante e tudo mais. Mas não pode deixar de fazer a compensação. E isso não foi feito, né? Então, eu fiquei assim, realmente impressionado, né, com a forma como com a postura que assim, adotada por ela, a reitora, nesse episódio,
todo, né? E triste, né? Porque eu tenho absoluta certeza, né, que a UFMG, com as cabeças pensantes que ali existem, elas poderiam não ter criado toda essa polêmica e esse problema, mas ter participado da solução. E talvez criado oportunidades. Com absoluta certeza, nós teríamos feito doações para a própria Faculdade de Veterinária. A gente sabe das dificuldades de recursos que as universidades federais aí têm. E a Stock Car, né, através da sua organização e do número gigante de empresas importantes, né, que fazem parte desse sistema Stock Car, né, poderiam fazer doações, fazer, quem sabe, ali as substituições de equipamentos, uma reforma no hospital veterinário, a doação de ambulância e tudo mais, né? E nós tentamos passar essa mensagem várias vezes e não tivemos reciprocidade, nem sequer fomos recebidos, e a partir do momento em que ela fechou as portas para qualquer tipo de conversa. O fato é que houve, depois disso, uma denúncia por parte dela junto ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. E, no âmbito estadual, nós fizemos um acordo com o Ministério Público. Ela foi convidada a participar, foram 3 ou 4 reuniões, ela não compareceu em nenhuma delas. E depois, quando o Ministério Público Estadual fez esse acordo conosco, e antes do Ministério Público Federal se manifestar, ela, através da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação civil pública na primeira vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, e a juíza, a doutora Adriana, né, uma pessoa, uma magistrada de extrema capacidade, muito respeitada, deu uma decisão rechaçando todos os pontos apontados, né, pela UFMG, e aí, em seguida, o Ministério Público também entrou com ação civil pública e ela entendeu da mesma maneira, apenas acrescentando que nós deveríamos apresentar um estudo e implementar as barreiras acústicas, não aquelas que nós havíamos prometido para a UFMG, porque aquelas eram lá dentro do terreno da UFMG, e essa solução ela é uma solução que demanda mais tempo, então não teria mais como implementar. Mas nós tínhamos uma segunda solução, que é a utilização de cortinas acústicas que vão ser colocadas nas grades de proteção ali na linha da cerca da divisa com a UFMG, e que, segundo o estudo, é mais do que suficiente para resolver a questão do barulho dentro do hospital veterinário e dos biotérios. Até porque quanto mais tempo passa, mais vai ficar inviável de fazer as instalações físicas que precisam ser feitas para isso. Estou errada? Esse ponto que a juíza determinou, que foi pedido pelo Ministério Público, nós já estávamos fazendo. Então, a gente basicamente só cumpriu com aquilo, né? E as cortinas acústicas começam a chegar agora, dia 29, e já vão começar a ser instaladas, né? Então, é uma área, vocês todos vão ter a oportunidade de ver, que é uma área bem grande ali da divisa, da pista, da parte de baixo. Vou dar como referência aquela parte que é da torcida do Cruzeiro ali no Mineirão, né? Que sempre do Atlético entrava por cima, pela Rua do Peixe, né? Ali, do Bar do Peixe, ali onde tem um posto Ipiranga, é do Cruzeiro ali por onde é a veterinária. Então, naquela parte toda ali, naquela curva lá embaixo e tal, aquilo tudo ali vai ter essa cortina acústica. Não satisfeita com a decisão da juíza, a UFMG recorreu para o Tribunal Regional, né, da 6ª Região, que é aqui agora em Belo Horizonte, né, e o desembargador Lincoln, também na mesma esteira da doutora Adriana, né, manteve a decisão da magistrada de primeiro grau em totum, né, enfim, e fez uma análise muito detida de cada ponto polêmico, e entendeu que o evento atendia a todos os ditames legais, tinha todas as autorizações municipais, IEFA, IFAM, enfim, como todo evento tem que ter. E, portanto, ele, mantendo essa decisão, né, nos deu essa segurança jurídica de que o evento vai acontecer. Essa decisão aconteceu anteontem. Então, você vê que todo esse movimento acontecendo até a véspera, né, do evento propriamente dito,
É claro que também nos trouxe um prejuízo moral e material, que tem que ser reparado. No tempo oportuno, nós vamos fazer com que isso aconteça, né? Mas, independentemente disso, né, e já falando de uma forma propositiva, eu quero crer que toda essa dificuldade vai valer muito a pena, porque as pessoas que forem no evento e as que assistirem pela televisão, principalmente aqui o Belo Horizontino, vai sentir muito orgulho do que ele vai ver. Ele vai entender que essa polêmica era totalmente desnecessária e descabida, as máscaras vão cair e, com certeza absoluta, todo mundo vai se apaixonar e vai querer que a Stock Car fique aqui em Belo Horizonte definitivamente. Essa é a nossa expectativa. Eu tenho certeza que vai ser, né, como eu disse no nosso início aqui, né, talvez a corrida de Stock Car mais icônica da história. Ô Sérgio, eu sou uma grande defensora do turismo, né, do turismo sustentável. Como setor, o turismo de carro não é muito a minha praia no questão do setor. E quando a gente fala de sustentabilidade no turismo, a gente não está falando só de sustentabilidade ambiental, a gente está falando de sustentabilidade ambiental também, mas também social e também econômica. O turismo ele é um grande gerador de receita, um grande gerador de empregos, né? Eu tenho uma coluna no estado de Minas também, e na minha penúltima coluna, eu falei sobre como é que, se a gente tem futuro no Brasil, um país que é tão focado numa economia de commodities, na economia agregada, na economia que esses novos setores investem, igual a gente vê muito no exterior acontecendo, sabendo que a gente tem um país de grandes potencialidades, mas ainda muito subutilizado no setor do turismo, né? E, assim, é claro e evidente o quanto que os eventos eles são importantes para mobilizar o setor do turismo. Tanto na geração de empregos direta e indireta, quando acontece um evento desse porte, né? E que é realmente uma novidade em Belo Horizonte, que era uma cidade que até pouco tempo atrás era conhecida só pelo turismo de negócios, então pouco tempo de estadia. Hoje a gente tem um evento como Stock Car acontecendo num grande patrimônio da humanidade, que é a Pampulha. Belo Horizonte é reconhecida pela Unesco como cidade criativa da gastronomia, e a gente vem com um evento aí de proporções internacionais, né? Então, vamos falar agora um pouquinho do turismo. Além desses empregos, se você tiver alguns números para a gente do que está gerando este evento, de empregos diretos e indiretos, movimentação de hotel, de comércio, de restaurante. E outra coisa muito importante é a marca cidade, que fica conhecido no âmbito muito maior, né? Então, assim, por mais que Paris seja muito conhecida, a gente vai ter agora nas Olimpíadas eventos esportivos acontecendo em pontos turísticos, né? Então, eu queria que você falasse para a gente dessa importância do evento para Belo Horizonte, destino turístico. Tá. Bom, excelente essa pergunta sua aí, né? E, primeiro, eu queria fazer aqui uma espécie de uma comparação, né? Mônaco, ela só é conhecida, né, principalmente por causa da corrida de Fórmula 1. Quem conhece aquela região lá, né? Eu conheço, meu filho já correu ali pelo menos umas 4 vezes. Chique, né? Sabe que mas eu mesmo não ficava lá não, porque lá em Mônaco é muito caro. Então, é isso que eu queria dizer. Do lado de Mônaco, tanto para cima quanto para baixo, você encontra cidades até, diria você, melhores. Com relação à infraestrutura que você está falando? Com relação à infraestrutura. Logicamente que não os hotéis, porque os hotéis de Mônaco são chiquerésimos, né, os restaurantes, mas tem muita coisa bacana também, né? Eu costumo dizer, às vezes, que o bom é o simples, né? E ali, às vezes, em Mônaco é muito rebuscado, muito sofisticado, e enfim. E Menton, por exemplo, é uma cidade que fica do lado de Mônaco que poucas pessoas conhecem. Ela é até maior do que Mônaco. E ninguém conhece. Por quê? Porque não tem a corrida. A corrida é em Mônaco, no Principado de Mônaco e tal, com todo aquele charme. Eu tenho absoluta certeza que Mônaco é aqui. Belo Horizonte vai passar a ter uma outra visibilidade do ponto de vista turístico também. Não é só a questão da corrida propriamente dita, ano após ano. Dos dias de evento, não, né? Não, porque a pessoa vai estar, por exemplo, lá em Recife, em Goiânia,
em Boa Vista, em Fortaleza, e nunca veio a Belo Horizonte. E aí ele vai ver aquelas imagens e vai falar, poxa, mas que cidade bacana. Ou ele veio para o evento e fala, nossa, eu quero voltar para ficar mais tempo, para conhecer mais. Esse é o nosso processo quando a gente está viajando, né? Esse estudo, né, que nós fizemos, ele mostra que não é só a cidade de Belo Horizonte que vai ter uma arrecadação. Por exemplo, a empresa que fez o transporte, eu vou te dar um número aqui que é bem interessante. Todo o mobiliário urbano, o mobiliário são as barreiras de concreto, as grades que estão lá instaladas, né? É uma coisa gigantesca. Quando você chegar lá e ver, você vai olhar e falar, nossa, é isso mesmo, foram 200 carretas, 200, trazidas de São Paulo para Belo Horizonte. Porque a gente alugou da Prefeitura de São Paulo esse mobiliário que é usado na corrida de Fórmula E, né, que aqui inclusive é que o meu filho participa, né, na etapa de São Paulo. Então a gente alugou deles e trouxe, foram 200 carretas. A empresa que fez esse transporte é a Transpes, né, uma empresa genuinamente mineira que se situa no município de Betim. Obviamente que foi um serviço caro, não é? Houve o faturamento e o município de Betim vai arrecadar um ISS interessante em cima desse serviço. Quantas pessoas ali no entorno dessa empresa, os caminhoneiros, os operadores de máquina, as pessoas que fazem todo o estudo estratégico de movimentação, enfim, toda a máquina dessa empresa não se movimentou, né? E quantos empregos não foram gerados para poder trazer isso daí? Quantos não foram criados para poder fazer o asfalto que foi refeito ali no entorno? Quantos garçons nós vamos ter? Quantas seguranças? Quantas pessoas possam ajudar? Quantas pessoas que vão estar trabalhando no nosso evento ali e que precisam desse emprego, né? É muito fácil quando você tem um salário, né, que trabalhando ou não, estando em greve ou não, ele pinga no fim do mês, querer impedir, né, que um evento aconteça e que pessoas possam ter acesso a trabalho, a emprego, para poder botar isso comida é dentro de casa. sustentabilidade, né? Exatamente, né? Então, existe uma compensação, né, Sérgio? Onde o homem coloca a mão, a gente vai ter impacto. Isso acontece em Minas Gerais, a gente tem mineração, tem indústria. Claro. O que nos cabe, eu entendo, que é compensar. Claro. Né? O tempo inteiro. A gente precisa do minério de ferro para esse computador, Claro. para esse microfone, mas a gente precisa de ter as compensações. Sem dúvida. Né? E aí o evento está realmente comprovando que as compensações elas estão existindo e vão existir. Você vê, por exemplo, o setor hoteleiro, né? É uma semana em que tem um feriado municipal. Quando tem um feriado municipal em São Paulo, eu tenho escritório em São Paulo. Quando tem um feriado municipal em São Paulo e não é feriado aqui em Belo Horizonte, eu não vou a São Paulo. Então, essa semana provavelmente seria uma semana morta em Belo Horizonte, em termos inclusive de turismo, inclusive de negócios. Porque você vai fazer um evento em Belo Horizonte, numa semana que tem um feriado municipal, mas que a pessoa pode estar trabalhando lá na cidade dela, ela deixa para ir na outra. Então, já existem hotéis ali na Orla, né? Não vou ficar citando nomes, que você não encontra mais quarto, já acabou. Que já estão ocupados. Já estão ocupados, não tem. Né? Nós fizemos convênios com alguns outros hotéis. Vários hotéis têm sinalizado com passeios para Inhotim. Essas pessoas virão para cá para poder ver. Então, igual acontece em São Paulo, claro, né? A pessoa não vai ficar sexta, só na sábado e domingo. A corrida tem horário, né? A corrida dura. O que os carros andam mesmo na pista, levando em consideração treinos e corrida, etc. e tal, nos 4 dias são 6 horas. Fora isso aí, não tem. Aí, ou a pessoa está ali no evento gastronômico, né? Que nós vamos ter ali o Fartura. Que vai ter mais coisa acontecendo, né? Além Sim. da competição. Por isso chama BH Stock Festival. É além da competição. Exatamente. Vai ter um palco com música, vai ter o Fartura, que vai estar lá, o Rodrigo Ferraz, né? Que vai estar, que faz o festival de gastronômico Tiradentes, vai estar, ele que está por trás de toda essa parte de alimentação e bebidas. Nós vamos ter muita diversão, simuladores, e, enfim, eu não quero nem ficar falando muito para não perder a graça, mas a criançada vai gostar. É um evento diurno para toda a família. Tá? Não só para os apaixonados por automobilismo. De forma nenhuma. Você vai ter lá um espaço mulher, você vai ter lá espaço brinquedo, espaço kids, tem de tudo, né? E o que eu entendo é que haverá esse efeito também que vai transcender só Belo Horizonte. Então a pessoa vem para cá,
ela vai lá no Inhotim, ou ela vai nas cidades históricas, ou então ela vem aqui por ver na televisão, gostar de Belo Horizonte, mas ela não vem na época da Stock Car, ela vem numa outra época, conhece Belo Horizonte, ali é um cartão Esse é um postal. movimento do turismo, Óbvio de fato. que Vai vai vir no acontecer. Mercado Central, vai no Mercado Circuito Central, Liberdade, né? Vai querer lógico, conhecer a cidade. Lógico, né? Inclusive, domingo agora, né, nós temos um evento no Mercado Central, com carro de Stock Car lá e tudo mais, enfim. Agora, todos os finais de semana nós vamos estar passando pelo Mercado Central, Mercado Novo, enfim, pela Savassi. Quem quiser acompanhar, é só entrar no site do BH Stock Festival, vai saber onde é que vai estar o Pantera Negra, que é o carro do Átila Abreu, que foi o carro que a gente trouxe para cá para estar promovendo o evento. Então, vários shoppings e em muitos lugares, né? E eu acredito que vai haver um aquecimento do turismo nas etapas futuras da Stock Car, mas também fora da época das corridas, exatamente porque nós vamos estar colocando Belo Horizonte numa prateleira, não só para o público do Brasil, né, como um todo, mas também para inúmeros outros países que nem sabem da existência de Belo Horizonte e que vão passar a ver e falar, puxa, que cidade bacana. E é por isso, né, que Mônaco é Mônaco e Menton é Menton. Então eu acredito que o efeito da Stock Car para a divulgação da cidade vai ser muito grande. Que bom. Ô, Sérgio, já indo para os finalmente aqui, sempre que a gente termina a entrevista, como a gente está falando de turismo, geralmente quem vem aqui são pessoas que viajam muito ou que trabalham diretamente com turismo. Mas a gente também tem nosso lado turista, né? O Sérgio Sete Câmara, que viaja, o turista. Você já falou, gosta de Mônaco. Quais são os seus destinos de viagem? Eu acho que eu já conheci mais de 80 países. E quais são as suas preferências? Eu gosto muito de Londres. Eu acho que Londres é uma cidade que ela um pouco diferente de Paris, né? Eu acho, me desculpe, eu sei que tem pessoas que são apaixonadas com Paris, eu também gosto muito e tal, mas eu acho que Paris ela ficou parada no tempo. As coisas lá não são como em Londres, que você tem uma mistura do novo e do antigo. Mais cosmopolita. Então, exatamente, né? E além disso, em Londres tem aquela cara de Broadway também, né? De musicais e de peças, né? Eu tive a oportunidade de assistir agora uma peça, um musical fantástico do Michael Jackson. Já tinha assistido o ano passado, da Tina Turner. Então, assim, eu gosto muito e eu consigo fazer, né, esse mix, né? Eu vou nas corridas durante o dia e à noite eu pego o metrô, uma cidade como aquela que tem metrô para todo lugar, em 20 minutos eu saio de um lado da cidade, vou para o outro, chego no Sorro e assisto uma peça dessa. Então, assim, Londres é uma cidade que eu gosto muito. Por experiência própria, então você está falando o que vai acontecer aqui, que a gente acabou de falar, né? Você vai para a corrida e à noite você vai passear, vai ver um musical. Bares, né? restaurantes, não é? Tem tantos lugares bacanas em Belo Horizonte aí, então eu acredito. O Mercado Central, né? As pessoas que vêm. É o melhor do mundo, na minha opinião. Claro. Então, se a pessoa vai na corrida, porque nós temos duas corridas, nós temos uma corrida no sábado de 30 minutos e uma corrida no domingo de 50 minutos. Fora os treinos que acontecem na quinta e na sexta. E no sábado a classificação. Então, tem pessoas que vão assistir a corrida do sábado. Tem pessoas que vão assistir a corrida do domingo. Então, essas que forem no sábado vão no Mercado Central no domingo e vice-versa. Ou em parques, em outros lugares, no Inhotim, enfim. Ou em cidades históricas, né? Enfim. Então, eu acho que vai haver um aquecimento muito grande do turismo e eu não estou sozinho nisso. Nós tivemos aí, durante essa briga toda, né, que, enfim, nós não gostaríamos que acontecesse, o apoio de muitas entidades de classe, né, a Associação Comercial. A gente tem que agradecer aqui, né, ao professor Zé Anchieta, presidente da Associação Comercial, né, ao Marcelo, lá do CDL, né, ao Flávio, da FIENG, enfim, a Flávia, do segmento de hotéis, e o pessoal da Brasel, do Sinditaxi, enfim, do BH Airport. Então, toda essa turma, né, todas essas pessoas que fazem parte desse trade aí, né, do turismo de Belo Horizonte, de Minas Gerais,
Gerais, do Brasil, apoiou o evento porque tem esse olhar, né, de que a cidade ela carece disso. E assim, o segmento de turismo, para quem viaja muito, né, que é o meu caso, é um dos maiores negócios do planeta. Né? Então, você vai a Roma, você vai a Mônaco, você vai a Londres, Paris, você chega lá em Paris e você vê que aquela cidade é uma cidade que vive de turismo. Não tem indústria, não tem nada. E aí eu te pergunto, qual indústria tem em Belo Horizonte? Não temos indústria aqui, nós temos comércio. Né? Então, é uma cidade que vive do serviço e do comércio. E o segmento, então, de turismo é um nicho importantíssimo. Né? Nós temos agora um carnaval fantástico, né? Quem está regulando aí mais ou menos, né, com a minha faixa etária sabe que o carnaval aqui, né, quando a gente era jovem, não existia. A gente ia para o interior ou ia para outros estados. Era quase uma condenação para quem era jovem ficar Exatamente, em Belo Horizonte, né? Ia para os clubes, né, para poder ficar ali em bailes de tarde, ou um baile do marinheiro, um negócio assim e tal. Mas era uma coisa muito pontual. E a grande maioria da cidade ficava as moças, você podia deitar na Avenida Afonso Pena em determinados horários. Né? E agora não somos nós que vamos, são eles que vêm. Exatamente. Gastar aqui. Né? E a polêmica também, quer dizer, o nosso carnaval também nasceu de uma polêmica. Sim. E hoje ele é abraçado, acho que por todos os belo-horizontinos. Né? E reconhecido nacionalmente. Reconhecido, né? Nacionalmente. Ele incomoda também alguém? Claro que sim. Ele traz algum impacto também? Claro que sim. É só você ver depois como é que a rua fica após passar um bloco. Ela fica suja e tal. Mas vai lá e limpa e tudo mais, mas trouxe dinheiro, trouxe trabalho. Não é? A nossa cidade precisa disso. E eu tenho certeza que a mesma coisa vai acontecer com a Stock Car. Nós também tivemos que passar por essa polêmica. Não esperava que isso acontecesse, mas, enfim, infelizmente aconteceu. Mas depois que o evento ocorrer, as pessoas vão olhar e aliás, vão ter um outro olhar para esse evento, assim como também no Carnaval, não sei se você se lembra, começou por uma proibição, salvo engano, do prefeito Márcio Lacerda, e ali começaram a surgir alguns blocos e hoje é o que é. Então, acho que o nosso também vai ser por aí e eu tenho certeza que a segunda edição no ano que vem vai ser ainda mais pujante e mais bem sucedida. Excelente, Sérgio. Queria te agradecer muito por esses esclarecimentos. Eu acho que eles são muito importantes para a gente entender realmente o turismo como negócio, como business, né? Todas as contrapartidas que estão sendo. Eu acho que as pessoas devem conseguir mais informações também nas redes do festival, né? O @BHStopFestival, no Instagram, no site também, correto? Perfeito. Ingressos ainda a gente tem disponível? Como que tá? Tem ingressos disponíveis, tem setores que já esgotaram, mas existem ingressos disponíveis. Eles podem ser adquiridos no simpla.com.br, né? No aplicativo ou no site. E faltou falar uma coisa muito importante, tá? O nosso evento, a Stock Car, é um evento carbono zero, certificado internacionalmente. Todos os resíduos de óleo, de borracha, etc., são recolhidos e processados. E nós, da organização, né, já havíamos feito essa comunicação, né, e vamos com absoluta certeza fazer nesses 5 anos com que a nossa cidade fique muito mais verde do que ela era antes de nós termos o nosso primeiro evento. Nós temos feito algumas doações, né, de árvores e acreditamos que até o final da 5ª edição, e a gente espera depois continuar, né, por muitos e muitos anos, a gente tenha plantado pela organização mais de 1.000 árvores, fora aquelas que a prefeitura já está plantando por conta daquela composição. O evento, como eu te disse, é um evento carbono zero. A gente é muito preocupado com essa questão ambiental e eu tenho certeza absoluta que as empresas que estão hoje no entorno da Stock Car, ali não estariam se nós não tivéssemos essas boas práticas. Então, era isso que eu queria acrescentar e, né, fazendo o meu merchan, né, convidar a todos para que possam conhecer, né, essa maravilha que é a Stock Car. A quem não gosta de carro, mas gosta de gastronomia também, vai ter muita coisa gostosa lá, vai ter muita música,
né, e diversão para todas as idades. E eu tenho absoluta certeza que quem for vai se apaixonar. E tem ingresso para todos os bolsos. Você pode ter certeza absoluta que não é, né, ao contrário do que algumas pessoas equivocadamente afirmam, um evento elitista. Você tem ali, claro, algumas estrelas, que são os pilotos, mas atrás disso existem os mecânicos, engenheiros e toda uma estrutura de pessoas mais simples, trabalhadoras, que vivem daquele meio e que com certeza vão também sair daqui, né, maravilhados com o que vão encontrar em Belo Horizonte. Obrigada, Sérgio. Parabéns, sucesso no evento. E a você eu agradeço por ter ficado com a gente aqui até agora. Lembrando que a partir deste episódio, o videocast do iTurismo ele vai ao ar semanalmente, todas as sextas-feiras, às 17 horas, no portal UAI, através do YouTube. E nosso conteúdo completo você pode conferir também no turismo.uai.com.br e no nosso Instagram, @portaluaiturismo. Muito obrigada e até a próxima.